30, 20 até chegar em 10. Por fim ele desiste. Talvez se ele tivesse chegado a 5, né? Nem 5 não era, né? Tivesse chegado a 1, quem sabe? Deus poderia ter escutado a oração de Abraão. Não que Abraão estivesse mudando a Deus, muito pelo contrário. Abraão estava conhecendo a Deus. Porque quando nós oramos como Abraão estava aqui, nós conhecemos a Deus. O que Deus quer para nós é na oração, não é naquilo que eu coloco na cabeça. Eu acho que Deus quer isso. Aí pronto, eu já começo a pensar que é. Por isso que quando a gente decide algo, né, toma uma atitude, a gente tem que discernir, tem que rezar aquilo ali, colocar em oração, para ver se realmente é o propósito de Deus para a nossa vida. Na verdade, também, essa primeira leitura vai nos lembrar um grande feito que Deus fez por todos nós. Deus não livrou, claro, Sodoma e Gomorra, mas livrou toda a humanidade por conta de um só justo. Todos nós somos pecadores, vai dizer a segunda leitura de São Paulo aos Colossenses. Nós tínhamos uma dívida com Deus, que é o pecado. Mas por conta de um só, que veio, Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus ainda perdoou a humanidade e perdoa. Porque se fosse por nós, Deus também já tinha feito, né? E muito bem justo, como fez com Sodoma e Gomorra. Lançado fogo, como muitos pensam, né? Que vai acontecer a qualquer momento. Tem gente que pegou até assombro, né? Pensando que o mundo vai se acabar assim a qualquer minuto. Tem uns que até pioram a situação assim na cabeça do povo, né? E vê na internet, ixi, ó, tá perto, tá longe. Mas deixa isso de lá. Deus não é esse ser cruel, não. Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. São Paulo vai lembrar isso ao povo daquela cidade de Colossos, mas lembra a nós também hoje. E é pelo batismo. Os crismandos hoje vão renovar suas promessas batismais. É pelo batismo que nós sepultamos o nosso eu pecador, os nossos pecados, e nascemos para a vida nova. Porque um só já pagou essa dívida que nós não tínhamos condição de pagar. Se fosse pela justiça, no popular nosso, nós estávamos todos ferrados, né? Não tinha como ninguém se sair dessa. Mas Jesus, nosso Senhor, morreu por nós para nos salvar. E aí estamos na graça pelo batismo. No Santo Evangelho, Jesus então ensina aos discípulos como rezar. Nós também não sabemos, né, rezar. Jesus ensina. E Jesus já ensina a oração modelo. Qual é a oração modelo? Não é que exista só ela, mas ela foi a primeira para que a partir dela outras pudessem surgir. Tanto que há aquela oração onde a gente conversa com Deus espontâneo, aqui mesmo diante do Santíssimo. Obrigado, Senhor. Conta as coisas a Jesus. Conta aqueles sofrimentos. Conta alguma coisa que a gente quer luz. E Ele nos escuta. E há aquelas orações preparadas que a igreja já selecionou. O Santo Terço, as ladainhas e tantas orações também preparadas. E ainda aquela oração de escuta, que a gente faz o silêncio aqui mesmo, diante do sacrário. Faz o silêncio e a gente escuta Deus no silêncio do nosso coração. Até porque hoje é muito difícil a gente fazer silêncio, né? A gente fizer silêncio, é como se fosse algo que não vai bem, né? Eu chego, boa tarde, minha amiga, fica em silêncio. O que é que vai pensar? Que alguma coisa não está bem, né? Porque está em silêncio. Né? O marido sai de casa, quando chega, muito alegre para a esposa, mas a esposa está calada. Pensa logo que é uma coisa que ela está desagradada, né? E muitas vezes não. O silêncio não significa coisas ruins. O silêncio diante de Deus é uma forma de Deus falar a nós. Porque o mundo já tem muito barulho. E Deus fala no silêncio. Como falou ao profeta Elias no Antigo Testamento, no silêncio.
no Pará. E aí Jesus nos dá o Pai Nosso como essa oração modelo. Começa louvando a Deus. Pai, santificado seja o teu nome. Porque Deus é grande, Ele é digno de louvor. Depois, Jesus nos ensina, dai-nos o pão de cada dia de que precisamos. Talvez a gente, acredito, todos nós aqui rezamos pelo menos um Pai Nosso durante o dia. Mas às vezes a gente reza com a cabeça tão cheia, tão apressado, que a gente não pensa nessas palavras. Jesus ensina aos discípulos, ensina a nós a pedir o pão de cada dia. O que isso significa? Não é o pão do mês, o pão de 50 anos, o pão de 100 anos por meus netos e bisnetos. Jesus nos ensina para a gente não se preocupar muito com o pão, ou seja, com coisas materiais, que Ele vai providenciar o de cada dia. Porque se a gente pensar em acumular esse pão, talvez falte para alguém. Quem está assistindo, quem assiste muito noticiário, jornal, está vendo a crise na região da Palestina, lá das guerras. Crianças morrendo de fome, desnutridas. Vez ou outra, os grandes lá permitem que os aviões joguem aquelas feiras para quem tiver a sorte de pegar lá, escapar. Então no mundo tem gente com fome. Mas Jesus nos ensina a pedir o pão de cada dia, porque Ele providencia o pão de cada dia. Mas nossa mente quer acumular. E se a gente acumula, não é bom, talvez falte alguém. O Pai Nosso é um compromisso. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós estamos fazendo um compromisso com Deus. Olha o que Ele diz. Que a gente reze assim, Pai, perdoa os nossos pecados. É só isso? Não, Tem uma coisinha a mais, que é a mais difícil da gente fazer. Assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Olha aí, tá vendo? Aí a gente fica trombudo, com aquela pessoa que naquela hora estava de cabeça quente, talvez não me respondeu direito. Perdoe. E dentro de casa, Enfim, tantas situações. Como é que nós vamos querer o perdão de Deus se a gente não perdoar? É a palavra quem está dizendo. A gente só vai ter o perdão se a gente perdoar. Não é fácil, mas é possível, E o perdão é para quem é grande. Quem é grande. Só perdoa quem é grande espiritualmente. O pequeno, ele é egoísta. Não, eu tenho meu orgulho, Eu tenho meu orgulho, eu não perdoo fulano. Principalmente se a pessoa pensar que está certa. Aí é que ela é difícil de perdoar. Mas o perdão é de Deus. E no Pai Nosso, nós nos comprometemos a perdoar o nosso irmão que agiu com má fé conosco. Ou até pedir o perdão. Às vezes a pessoa está de mal, mas não acha um jeito, não chega. Então vou eu lá. Hoje eu tenho um caminho mais próximo, mas a casa de um exemplo, seu Joaquim, se eu passar lá em frente, eu sei que eu vou ver ele lá, limpando o mato. Então eu vou passar lá só para eu dar bom dia, para eu fazer as pazes com aquele velho abusado, E acontece. Aí eu digo, bom dia. O coração da gente chega a se limpa, não é verdade? A gente sente uma experiência, uma coisa tão boa, que é o próprio perdão de Deus. Não precisa um ritual, uma coisa não. É um bom dia, é um aperto de mão na hora da paz, aquela pessoa que a gente sente que está com desgosto da gente, que tem alguma coisa, Às vezes não fui nem eu, às vezes foi ele o culpado. Mas vai lá e puxe, Dê o primeiro passo que Deus vai ficar muito feliz com essa atitude da gente, Porque Ele quer a nossa paz. Jesus nos ensinou o Pai Nosso e nos ensina a ser persistente. Quem reza tem que ter persistência. Abraão não foi insistente, remitente, como a gente diz aqui no nosso querido sertão. A oração também tem que ser assim. Eu vim para o dia de teto, aqui do texto de teto, pedi, tanto que eu pedi,
oxe, basta, não consegui, vou mais não. Olha, você não vai conseguir mesmo não, né? Não vai conseguir. Porque a oração tem que ser insistente. Tem que pedir mais. E Deus sabe todas as coisas. Às vezes Ele demora a nos conceder um pedido, às vezes é até para endireitar a gente. Para a gente ser mais humilde, procurar mais a Ele. Porque sabe que se Ele der de primeira, a gente vai se esquecer dele. Até 8, 9, já era. Então quem sabe Deus não tarda aquela graça para a gente continuar na presença dele, não é? Deus sabe todas as coisas. Ele sabe todos os motivos. Mas Jesus nos garante: quem bate, vai se abrir. Quem pede, vai receber. Até no popular a gente diz isso, né? Quem quer, vai atrás. Vá-se embora atrás. Diz que você quer. A gente não diz no dia a dia. E é verdade, está na palavra. Quem quer, vai atrás. Quem quer, vai procurar. Quem quer as graças de Deus, pede sem cansar. Porque nós temos uma tentação que é a preguiça espiritual. Né? Um dia a gente reza muito, no outro, eita, que dá uma preguiça. Né? E aí não, ou reza pouco, nem reza. Antigamente, lá para a Idade Média, dos primeiros cristãos, esse pecado era chamado de tibieza. Era a tibieza. Está num livro muito antigo, que é a imitação de Cristo. Ele traz essa palavra, tibieza, é a preguiça espiritual. E nós vivemos nos tempos difíceis, que nos ensina as coisas no aqui e agora. Né? É ligeiro. É ligeirinho. Então, na oração a gente não quer esperar, porque tudo na vida é rápido. Se amanhã eu vou fazer a feira, é ligeiro. Se eu vou no banco, tem que ser ligeiro. Se eu vou ao médico, é ligeiro. Se não me atender, né? Ou esculhamba, eu meto dos pés. E aí, quando quer rezar, quer que também seja ligeiro. Mas não é assim, né? Muitas vezes, Deus dá uma demoradinha para nos ensinar alguma coisa. É o persistir. Então, a oração tem que ser por nós e pelos outros. Tem que ser insistente e com confiança. Jesus nos dá o exemplo que Deus nos atende. Ele diz: vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos, né? Se um pedir um pão, não vai lhe dar uma cobra. Se um pedir um ovo, não vai lhe dar um escorpião. Imagine o Pai do céu. O Pai do céu que é bom. Então Deus nos ama, Deus escuta a nossa oração, mas Ele tem um jeito de trabalhar em nós, que pode ser até mesmo pela espera. Tem exemplo maior do que Santa Mônica, né? Mãe de Santo Agostinho, cerca de 30 anos, rezou para que seu filho tão rebelde, cheio de vícios, um homem grosso, que odiava a fé, se converter. Mas um dia chegou e Santo Agostinho se converteu. Quando passava em frente à igreja, escutou outro santo, que era Ambrósio, pregar sobre a penitência e a conversão. Agostinho entrou naquela igreja, ouviu a pregação e se converteu. Depois de 30 anos, sua mãe pediu isso e se tornou um dos santos mais importantes para a fé católica. Muito do que a gente tem hoje de nossa doutrina foi de Santo Agostinho. Está vendo? Para Deus, tudo é possível. O que nós devemos fazer é pedir a Ele: Senhor, ensina-nos a rezar. Dai coragem para que a gente peça todos os dias aquilo que precisamos e mais ainda o seu Santo Espírito. O Evangelho vai terminar assim, dizendo: quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo. É o nosso principal pedido que deve ser frequente em nossas orações. Senhor, dai-nos o vosso Espírito, para que a gente saiba decidir, para que a gente saiba resolver, para que eu caminhe na sua graça. Pelo menos uma vez ao dia a gente possa dizer: vem Espírito Santo, me ilumine as trevas da minha vida. E Ele com certeza vai vir até nós. Hoje também é esse dia muito especial dos nossos queridos idosos, avós.
E por que a igreja separa um dia assim? Para a gente também meditar sobre essas pessoas, principalmente em nosso contexto de Brasil, onde o idoso muitas vezes é tratado como um peso, porque está doentinho, porque às vezes começa a variar a cabeça e alguém não tem paciência. Outros valorizam, como os índios, né? Os índios valorizam muito os idosos. A nossa sociedade não valoriza como merece essas pessoas tão importantes para a nossa construção de nossa comunidade. Quantos de nós aqui aprendemos a fé não pelos pais, não precisavam os catequistas, bastavam os avós todo dia ensinar a oração aos seus netos, né? Os avós que estão aqui, continuem, não vamos entrar na modernidade, né? Que a modernidade prega uns avós diferentes, né? Se vestir igual o neto, entrar na onda do neto. Bonito para Jesus é o avô que ensina a oração, que ensina o neto a ser uma pessoa de Deus. A minha me ensinou muito. Por isso que eu tenho muito saudade dela, né? Me ensinou muito. Me levava para os enterros, para as rezas, eu achava tão bom. Às vezes chegava à tarde, ela estava lendo a Bíblia, sem saber, né? Lia muito pouco, e a gente ia discutir os textos da Bíblia. Antes assim ainda era adolescente, né? Depois as ocupações, nem tanto. E sei que muitos de vocês também. Mas eu tenho a minha memória disso, né? Os netos de vocês vão guardar essa memória também. Quando Deus chamar cada um, os netos vão passar isso e dizer: ó, minha avó me ensinava isso, me levava para a igreja, me corrigia quando precisava. Até porque muitas vezes os pais nem têm tempo, não estão presentes nos dias de hoje. Então muitas vezes os avós têm que fazer essa parte. Que a palavra de Deus nos dê força, nos ilumine a sermos esses filhos que sabem rezar, orar ao Pai bondoso e misericordioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora fazer um momento